Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu vou ser o professor de vocês dessa disciplina. Se está sendo exibida essa videoaula, é porque infelizmente não foi possível ir no polo. Eu peço desculpas por isso. Então vamos iniciar nossa aula sobre legislação ambiental. Mas antes de entrar no assunto e começar a ver quais são as leis e outros atos legais ambientais, a gente vai ver uma pequena introdução, porque a gente sabe que a legislação são aquelas normas que a gente tem que obedecer, certo? Mas quem é que faz a legislação? Nós somos obrigados a cumprir, mas de onde ela vem? Para ver isso, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a estrutura do poder público no Brasil, porque é o poder público que elabora as normas legais. No Brasil, de acordo com a nossa Constituição, o poder público é dividido em três: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, cada um com suas funções. O poder legislativo é composto na esfera federal pelo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, na esfera estadual pelas Assembleias Legislativas Estaduais e no município pelas câmaras de vereadores. E tem como função principal legislar, ou seja, é o poder legislativo que elabora as leis. Ele é o principal poder no sentido de criar a legislação. É o poder legislativo que cria as leis. Mas legislação não são apenas as leis. Outros poderes também têm a incumbência de elaborar outros dispositivos legais, né? Então, o outro poder que a gente tem é o poder executivo, que é composto na esfera federal pelo presidente da República, o vice e os ministérios, na esfera estadual pelo governador, o vice-governador e os secretários, e no município pelo prefeito, o vice e os seus secretários de município. E tem como principal função executar as leis que são elaboradas, mas essa não é a única função do poder executivo. Ele também regulamenta algumas dessas leis e administra o orçamento público. Todo aquele dinheiro que é arrecadado com impostos, que a gente paga, é administrado pelo poder executivo. Então a função dele é executar as leis. O outro poder é o poder judiciário, constituído pelos tribunais federais e estaduais. Não existe justiça municipal, tá? Então, a função do Poder Judiciário é garantir o cumprimento das leis. Tá? Então, é garantir com que a legislação seja cumprida e aplicar punições em quem não cumpre. Então, a função principal de legislar é do Poder Legislativo, e essa função ela é exercida secundariamente pelo Poder Executivo também. Ou seja, quem cria as leis? O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores. Essas leis são cumpridas por todos nós e executadas pelo presidente da República e os ministros, governadores e secretários, e prefeitos e secretários. Caso não haja cumprimento, quem aplica as punições? O Poder Judiciário, através dos tribunais. Então é daí que vem as leis, do poder público. Tá? Mas quais são esses instrumentos legais? A gente viu que a legislação não são só as leis. Tá? Então aqui a gente colocou em ordem de hierarquia os principais instrumentos legais. O principal deles é a Constituição Federal. Tá? É ele o documento que guia o funcionamento do Brasil. Nenhum outro instrumento legal pode estar em desacordo com o que diz a Constituição Federal. Ele é o documento máximo legislativo do Brasil. Ela, no caso, a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal a gente tem as leis. Essas leis são elaboradas pelo Poder Legislativo e são elas que estabelecem os direitos e nossos direitos, depois se tira também isso, são elas que estabelecem os nossos direitos e as nossas obrigações. Tá? Abaixo das leis a gente tem o que a gente chama de normas secundárias, são as normas que são elaboradas pelo Poder Executivo. Os decretos, as instruções normativas e resoluções de órgãos colegiados, como por exemplo o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e as portarias. Elas são normas secundárias que são hierarquicamente inferiores às leis, ou seja, e nessas normas aqui não pode conter nenhum texto que esteja em desacordo com o que tem
nas leis. As leis são hierarquicamente superiores, ou seja, os instrumentos secundários devem obedecer às leis e todos eles devem obedecer à Constituição Federal, certo? Tá aqui então. As normas primárias, que é a Constituição Federal e suas alterações, e as leis são criadas, elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo. E as normas secundárias, como as resoluções, as portarias, as deliberações, as instruções normativas, são criadas pelo Poder Executivo e todos devem cumprir. Tá? Dentro dessas leis, desses decretos, de todos esses instrumentos legislativos que a gente tem, alguns deles se relacionam de alguma forma com o meio ambiente. São instrumentos legislativos criados com o objetivo de preservar e conservar o meio ambiente. A esse conjunto de instrumentos legislativos, a essa legislação que se relaciona com o meio ambiente, a gente chama de legislação ambiental. Tá? Então, essa legislação ambiental ela impõe direitos e obrigações à população com relação ao meio ambiente. E quem fiscaliza se essas normas estão sendo cumpridas? O poder público. Dentro do poder público, a gente tem o poder executivo que executa e cumpre essas leis e quem aplica as punições pelo não cumprimento é o judiciário. Caso alguém, seja da população ou do próprio poder público, descumpra alguma dessas normas, a gente tem a aplicação de punições. Essas punições podem ser multas, pode ser a restrição de alguns direitos, como por exemplo, se você tem um empreendimento ou indústria, ela pode ser impedida de funcionar, e até detenção ou reclusão, que é a cadeia. Então, para quem descumpre normas relacionadas ao meio ambiente, a gente tem algum desses três tipos de punições aqui, ou multa, ou a perda de alguns direitos, ou até a cadeia. Tá? Então, a gente viu também que o Poder Legislativo ele existe na esfera federal, que é a União, na esfera estadual e na esfera municipal. Tá? A quem cabe legislar no âmbito federal é o Congresso Nacional, nos estados são as Assembleias Legislativas e nos municípios as Câmaras de Vereadores. Tá? Todos esses entes aqui têm a competência de legislar sobre o meio ambiente, cada um sobre assuntos diferentes. Isso é definido aonde? Na Constituição. Então é a Constituição Federal que vai dizer sobre quais assuntos que o Congresso Nacional pode legislar, sobre quais assuntos que as Assembleias Legislativas podem elaborar normas, podem elaborar leis sobre eles e quais são os assuntos que são de incumbência das câmaras municipais. Correto? Tá? O que diz a Constituição Federal sobre o meio ambiente? A gente viu que a Constituição Federal é o nosso instrumento legislativo mais importante. É ele que dita as normas básicas ela que dita as normas básicas que devem ser seguidas pelos outros instrumentos legislativos. Então a gente destacou aqui o que ela diz sobre o meio ambiente. Primeiro, todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o ambiente que seja habitável, que seja bom para as pessoas conseguirem sobreviver ali, é um direito de todos, independente de se poder pagar ou não, se é pobre, se é rico. Então todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Isso não pode ser negado a ninguém, nem por exemplo a quem esteja preso. Tá? E ela determina também que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, ela fala que o meio ambiente é do povo. Ninguém pode se apropriar do meio ambiente. Ninguém pode se tornar dono do meio ambiente. É por isso, por exemplo, se eu tenho uma indústria e no fundo da minha indústria passa às vezes um corpo d'água, eu não posso jogar meu rejeito ali de qualquer forma. Ah, mas passa no meu terreno. O terreno é seu, a água não. O meio ambiente você não pode se apoderar dele. Da mesma forma que se eu tenho uma fazenda, eu não posso caçar animais ali. Ah, está na minha fazenda. Não interessa. Tá? Os animais, a fauna fazem parte do meio ambiente, então ela é uma propriedade de todos. É um bem público, de uso comum do povo. Não pode ser apropriado por uma pessoa só.
A Constituição também determina a responsabilidade do poder público e da população de preservar o meio ambiente. Ou seja, eu como cidadão tenho a obrigação de preservar o meio ambiente. Não é só o governo que tem esse dever. Tá? A Constituição também determina a exigência de estudos de impacto ambiental para atividades que possam causar algum dano ao meio ambiente. Então, se eu planejo implantar algum empreendimento, uma empresa, uma indústria, ou seja o que for, e esse empreendimento pode causar algum dano ao meio ambiente, eu preciso antes fazer um estudo de impacto ambiental. Nesse estudo vai conter quais são os impactos que o meu empreendimento pode causar e o que eu vou fazer para evitá-los. A gente vai estudar isso mais profundamente, tá? Mas é basicamente isso. Tá? E a Constituição também determina que devem haver punições tanto para pessoas físicas, que são pessoas, quanto pessoas jurídicas, que são empresas, quando elas causarem danos ambientais. Então, qualquer pessoa ou empresa que causar danos ambientais, ela tem que ser punida por isso. Com o quê? Com aquelas punições que a gente viu anteriormente. Multa, restrição de direitos, ou nesse caso, só de pessoas físicas, cadeia. Certo? Ficou entendido? Então, durante a disciplina, a gente vai estudar os outros principais instrumentos legislativos relacionados ao meio ambiente. Por enquanto, a gente fica com essa aula só para introdução mesmo. Então, a gente vai encerrando por aqui nossa aula de legislação ambiental. Qualquer dúvida, estou disponível na plataforma. Boa sorte para vocês!